para os seus filhos. Tema desta noite: como estabelecer e alcançar metas de vida. Nós vamos ouvir a voz de Deus no que tange a alcançar, a tocar, a chegar lá. Porque Deus está nos dizendo que uma vez que nós coloquemos estacas na nossa vida, firmes, e vamos caminhando de glória em glória, de fé em fé, certos de que aquele que fez a promessa é fiel, nós vamos alcançar as metas de vida que estão propostas. Diz a palavra de Hebreus no capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos todos dizer isso? Diga: superior aliança. Diga: superiores promessas. Isto é a graça de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, todo poder, toda glória te pertencem, toda majestade. E nós estamos aqui, Senhor, por desígnios eternos, para cumprir planos, propósitos predeterminados desde antes da fundação do mundo. Estamos no centro da tua vontade. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, por esta noite, este banquete que está preparado para que nós, teus filhinhos, desfrutemos, Senhor. Ó Jesus, nós queremos agora levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, para que apenas ouçamos a voz do Espírito que fala à igreja, e que nós possamos, através desta palavra, Senhor, estabelecer definitivamente metas na nossa vida e ir em busca delas, alcançando-as para a glória do teu nome e para o nosso bem, como igreja de Jesus na face da terra. Fala-nos, porque nós estamos aqui atentos à voz que vem do céu, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus que assim ora e crê, diz amém. Amém. Louvado seja Deus por esta noite preciosa. Meus irmãos amados, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores. Deus decidiu fazer algo realmente assombroso com o nosso ministério. Deus levantou este ministério para testemunhar de algo extraordinário sempre. Mas este ano de 2008, Deus já está nos surpreendendo. E Ele vai ainda manifestar surpresas na vida daquele que crê. Deus levantou nesta igreja uma nova geração que está aprendendo a cada dia tomar posse da sua posição espiritual. Uma geração que conhece os seus direitos como cristão. Uma geração que tem tido olhos espirituais iluminados por Deus. Uma geração que tem tido entendimento sobrenatural. Aqueles que conhecem a sua herança e a esperança que têm os santos em Cristo Jesus. Isto tudo está ocorrendo em nosso ministério por causa da revelação da graça de Deus. Porque só a graça de Deus faz mudanças profundas. Só a graça de Deus faz-nos conhecer um pacto de melhores e superiores promessas. Neste texto que lemos de Hebreus 8, 6, está escrito: com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. O ministério de Jesus é tanto mais excelente, está comparando, que Moisés, que o ministério de Moisés, que o antigo ministério da lei. E diz mais: quanto é ele também, Jesus, mediador de superior aliança. É Jesus que traz uma aliança superior, instituída com base em superiores promessas. Esta aliança é superior à lei.
Então, aquilo que o Antigo Testamento viveu é incomparavelmente inferior ao que nós vivemos hoje, ou o que nós temos direito a viver nesta nova e eterna aliança. Portanto, o que faz o povo de Deus da tradição, o que fazem os nossos irmãos legalistas por seus sacrifícios, com a sua vida tão maldita de não ter repouso, de não ter descanso, é o fato de não ter também a certeza na palavra de Deus, o desconhecimento das profundezas desta palavra. Porque toda pessoa que conhece este pacto de melhores e superiores promessas sabe o que Jesus diz em Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nosso carro vai passar, nossa família vai passar, nossa casa vai passar, nosso emprego vai passar, nossa loja, nosso comércio, enfim, nossos negócios, nosso dinheiro, vai passar. Mas as palavras, esta palavra aqui, as palavras do Senhor, não passarão. Bom, já que a palavra é a única coisa que vai permanecer, vamos pensar, o que foi que Deus sabiamente fez conosco? Deus nos capacitou com a palavra. Veja como você é um privilegiado. Você foi capacitado com aquilo que não passará. Vai para a eternidade. Deus nos capacitou com a palavra, com os mistérios desta palavra. Ele nos revelou uma palavra predestinada de sabedoria, para nós darmos passos firmes. E nós estamos efetivamente dando estes passos firmes, para que cada município, cada cidade, cada estado, quem sabe, cada nação, conheça aquele que a Bíblia diz que tem todo domínio, glória, honra, poder, majestade, força, império. Todos conhecerão Jesus como o único e verdadeiro Senhor. E o nosso ministério está na palavra. Foi capacitado pela palavra para mostrar o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Amados, nós não estamos aqui brincando de vida evangélica. Nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando de culto. Nós não estamos aqui de lero-lero, de abobrinhas, de coisas para encher, desculpa, aquela expressão encher linguiça, para conversa mole, para boi dormir. Não, nós estamos conhecendo o coração de Deus. Nós estamos conhecendo verdades que o mundo precisa conhecer. E se você já conhece algumas delas, diga glória a Deus. E como é que o Senhor vai nos ensinar nesta noite a estabelecer metas? Porque você está aí pensando, bom, o tema é como estabelecer metas, como alcançar metas de vida. Como é que nós vamos fazer isso? Correr atrás daquilo que Deus tem à nossa disposição. Deus tem tudo à nossa disposição. Porque Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro, diz a palavra do Senhor. Deus é o dono do petróleo. Deus é o dono dos diamantes, amados. Deus é o dono dos mares. Deus é o dono de tudo. E aí? Nós vamos ficar na pindaíba? O nosso Deus é o Senhor absoluto do universo. E nós vamos ficar sem emprego, sem recursos, cheios de dívidas, cheios de processos nas costas? Não, queridos. Nós vamos hoje analisar algo muito importante. Como é que se estabelecem metas e se alcançam essas metas na vida para todas as áreas? Diga todas as áreas. É importante nós lembrarmos uma vez mais de um homem na Bíblia chamado Paulo. Você sabe que depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante é Paulo. Porque Paulo foi quem estabeleceu os fundamentos da igreja cristã. A igreja antes de Paulo não tinha fundamentos. Paulo diz, eu lancei os fundamentos como prudente construtor. E cada um veja como edifica sobre ela, sobre esses fundamentos. Então, é importante você saber que Paulo, ele compareceu diante de um rei, diante de vários reis, na verdade. E certa vez ele disse a um rei, está em Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo estava dizendo, olha, eu não fui desobediente a uma visão,
Nós vamos entender isso de visão hoje. Porque muitos crentes pensam que visão é só algo sobrenatural, sabe? Uma experiência apenas mística. Você vai entender o que é esta visão aqui. Paulo disse, eu não fui desobediente a uma visão que Deus me deu. Irmãos, só quando se tem uma visão de Deus, é que é possível realmente desfrutar de uma vida estabelecendo metas, alcançando estas metas, indo em busca de um ideal. Paulo se tornou um homem importantíssimo. Ele era perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele mandava matar os cristãos. A vida dele, depois do encontro com Cristo, depois que ele teve a revelação da visão que Deus tinha para a vida dele, mudou. E ele se tornou uma pessoa muito importante. Paulo dominou o mundo em sua época. Esteve perante os grandes, esteve perante os maiorais. Por quê? Como Paulo foi capaz de fazer tudo o que ele fez? E ele fez muita coisa. Olha, primeiro, porque ele recebeu uma visão celestial de Deus. Ora, o que é uma visão celestial? Amado, uma visão que Deus deu a ele, do que ele iria fazer nesta terra. Paulo recebeu uma direção de Deus. Ele tinha um ideal que Deus lhe tinha revelado. Segundo lugar, Paulo não desobedeceu. Diga, visão de Deus, obediência. De novo, visão de Deus, obediência. Então, como é que eu estabeleço e alcanço metas? Primeiro lugar, quando eu tenho uma visão celestial sobre alguma coisa. Quando Deus me dá uma visão a respeito de uma área, de um ideal. Quando Deus coloca isso no meu coração. Porque Deus coloca o realizar também é dele. Se Deus dá o querer, ele dá o realizar. Então, primeiro lugar, você estabelece e alcança metas quando você tem uma visão dada por Deus de alguma coisa. Segundo lugar, quando você não desfalece e não desobedece ao que Deus lhe diz, ao que Deus lhe mostra. Porque tem gente que diz, ai, eu tenho um sentimento, eu tenho um querer para fazer isso, eu tenho um ideal. Ai, mas é muito difícil, melhor deixar para lá. Não, você não pode desobedecer aquilo que Deus lhe falou, aquilo que Deus lhe mostrou. Para você entender melhor, nós vamos agora lembrar de um exemplo de uma pessoa que nós conhecemos bem, que é próxima de nós. Nosso apóstolo, Miguel Ângelo. Eu selecionei algumas informações para você entender como é que Deus dá uma visão e como você vai para alcançar esta visão, esta meta, este ideal. O apóstolo Miguel Ângelo recebeu uma visão da graça de Deus. Não é apenas uma experiência mística, amados. É uma direção, é um ideal, é um querer que o próprio Deus colocou em seu coração. Em 1986, quando ele já estava desanimado com o seu ministério de pastor, quando ele achava que a igreja era uma confusão violenta, era uma guerra com o demônio, gritava de um lado, o capeta gritava do outro, era um caos, né? Você sabe o que está aí fora, né? Os ministérios. Era jejum, depois era pouco jejum, depois o demônio não sai porque o jejum não é suficiente, depois precisa ter monte, depois precisa ter vigília, depois eram as campanhas e mais campanhas, e sai capeta e demônio e cruzadas e aquelas coisas, toda aquela parafernália confusa que não tinha nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Deus lhe deu uma visão, porque ele pediu a Deus. Você sabe que Deus olhou um desejo do seu coração, por isso você está aqui hoje. Você também pediu a Deus. Talvez não com estas palavras, mas eu me lembro que eu também fiz um pedido a Deus. O nosso apóstolo pediu a Deus, Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. Senhor, me diz o que é que eu tenho que fazer. Qual é a direção? Qual é a verdade? Para onde eu vou? E Deus começou a lhe mostrar as raízes históricas de um novo pacto. Deus lhe deu a visão, aquela mesma visão que tinha o apóstolo São Paulo. Ele começou a compreender pela Bíblia
os mistérios da palavra. Por exemplo, a justificação pela fé. A Bíblia Sagrada diz que Deus nos constituiu justos e que não há ninguém capaz de desconstituir a sua justificação. Você sabia que o primeiro homem a dizer isso no Brasil foi ele? Foi ele. Sobre a predestinação e a eleição. O primeiro ministério que disse isso no Brasil e na América Latina foi o nosso ministério. Nunca se pregou, nunca se ouviu sobre predestinação e eleição antes do apóstolo Miguel Ângelo vir a público falar sobre isso. A salvação eterna. Qual era o ministério que vinha a público para dizer que salvo é salvo para sempre? Nenhum. Ninguém dizia isso. Ao contrário, todo mundo ameaçava as ovelhinhas de Jesus, amedrontando-as com a perda da salvação, com o medo do inferno, o medo de Deus riscar o nome do livro da vida. Mas Deus disse ao nosso apóstolo Miguel que ele fosse buscar nas raízes do coração de Deus as respostas que ele precisava. Foi a ele que Deus revelou a soberania de um Deus que predestina, um Deus que criou os nossos espíritos e os predestinou para a salvação, segundo a sua presciência. Nunca ninguém disse isso, amados. Todas as igrejas diziam que nós somos levitas. Todo mundo diz, o levita, vai tocar os levitas. Chega aqui, quem são os levitas aqui na igreja? Se perguntar para eles, eles não sabem nem do que se trata. Graças a Deus. Porque eles estão nascidos na graça, criados no novo pacto, e não tem parte com os levitas. Porque levita é coisa do antigo pacto. Foi a primeira vez que foi conhecido no Brasil que nós somos sacerdócio real. Que não existe alguém mais poderoso do que outro na obra de Deus. Temos a mesma fé, o dom da fé, o mesmo poder, a mesma unção. Amém? Ninguém tinha dito isso no Brasil, amados. Foi a primeira vez que alguém teve a coragem de dizer que a igreja é amada, sem mancha, sem mácula, sem rugas, sem defeitos. Porque os pregadores vinham e diziam, pecador miserável, gafanhoto, pó da terra. Assim a igreja sempre foi tratada. Então, o apóstolo Miguel Ângelo teve uma visão de Deus. E você sabe que ele correu riscos? Você precisa saber disso. O Brasil todo, evangélico, se levantou contra ele na época. Foi ele que trouxe a visão do apostolado para o Brasil. Ouça isso, que isso é importante. Porque hoje tem apóstolo em cada esquina. Alguns não estão na esquina, estão presos. No Brasil, amados, todo mundo era pastor. E quando era fracassado, virava evangelista. Fomos nós que definimos perante o mundo o que é um apóstolo, o que é um profeta, o que é um evangelista, o que é um pastor e o que é um mestre. Essas raízes vieram ao nosso ministério por revelação de Deus. É por isso que em Efésios 2:20, Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele mesmo, Jesus. Isto aqui, fomos nós que começamos a dizer ao mundo. Porque as igrejas eram alicerçadas sobre Moisés e o Cristo de Nazaré. O Nazareno. As igrejas eram alicerçadas sobre a mulher de hemorragia, sobre Zaqueu e etc. A visão da graça de Deus no novo pacto é que nos levou à maturidade. Hoje, amados, nós somos muito firmes. Hoje nós somos adultos em termos espirituais. Hoje nós não nos alimentamos mais de leite, mas de alimento sólido. Porque o alimento sólido é para os adultos, para os que têm as faculdades espirituais experimentadas e exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Hoje nós temos discernimento do que é Deus e do que é maligno, do que é certo e do que é errado, do que é graça e do que é lei. Você tem noção do que isso significa na sua vida? Em Efésios 4:13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Foi esta visão dada ao nosso ministério. Perfeita varonilidade, plenitude de Cristo. Não Cristo pela metade, não uma vida pela metade, não bênção pela metade. Esta revelação, esta visão, nos leva com coragem a estabelecer alvos e metas na vida. Leva ou não leva? É diferente agora, amados. Você tem uma meta, um objetivo, agora você conhece. Quando você conhece o Deus que lhe leva à plenitude, o Deus que lhe leva à perfeita varonilidade, você não pense nunca que Deus pode falhar, que a sua palavra pode retornar vazia. Agora, nós temos que estar, todos nós, dispostos a mudar nas coisas que nós sabemos que temos que mudar. E nós temos que estar dispostos a buscar coisas novas que Deus quer que façamos, amados. Mudar no que temos que mudar e buscar coisas novas. Este ano, Deus prometeu uma multiplicação extraordinária. E isto não pode ficar só lá em Gênesis 17 ou no banner da igreja. Não pode ficar só no papel. Se verdadeiramente nós desejamos ver um grande mover de Deus na vida de cada um, se nós queremos experimentar esse avivamento que a palavra de Deus promete, essa vida superabundante, as surpresas do Senhor, se nós queremos ver uma grande transformação, saiba que este é o propósito de Deus através da visão celestial na nossa vida. Deus tem que dar uma visão a você hoje, se você ainda não tem. Então vamos voltar lá a Paulo, que onde nós lemos está comparecendo diante de um rei para dar testemunho. Ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Qual foi a visão que Deus deu a Paulo? Vamos ver um pouquinho, versículo 13. Ele começa a dar o seu testemunho ao rei. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora, você vai ver que Deus começa a dar-lhe uma visão. Aqui ele está testemunhando de como ele conheceu o verdadeiro Cristo e como Deus lhe deu uma visão. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelos quais te aparecerei ainda. Ministro e testemunha. Então, qual é a primeira visão que você tem que ter para que você corra atrás? Qual é a primeira meta para que você veja coisas acontecendo em sua vida? Primeiro lugar, você tem que saber que Deus lhe constituiu ministro e testemunha. Diga: eu sou um ministro e testemunha. Então, se você não se sentir ministro de Deus, uma pessoa que dá testemunho, que não se vergonha do evangelho, você não vai poder ver outras coisas. Você é de Jesus? Você é salvo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você é um ministro e que você tem que dar testemunho. Antes de querer alcançar qualquer outra meta, antes de chegar a qualquer outro lugar, de atingir qualquer outro sonho, é isso que você precisa conhecer. Você não poderá ver coisas acontecer da parte de Deus em sua vida se você não tiver a consciência de que, primeiro, você foi chamado por Deus para ser um ministro e testemunha. Ah, bispa, mas tudo está mudado. Hoje os tempos são cruéis, as leis mudaram, a inflação mudou, no supermercado está tudo aumentado. Como é que vai ser? Amado, não acredite nos homens, não acredite nesta sociedade. Ou você vai acreditar em homens que escondem dinheiro nas cuecas, que escondem dinheiro em Bíblia? Nós não vamos acreditar nisso. Nós vamos acreditar em Jesus Cristo. Ele sim, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, é Ele quem sara, é Ele quem fere, é Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida. Este é o Senhor desta igreja, amados. É nele que nós cremos e dele nós falamos.
eu sou ministra e testemunha. E você? Diga, eu sou ministro e testemunha de Jesus. Paulo continua dizendo no versículo 17: livrando-te do povo. Deus estava falando para ele, para Paulo, naquele caminho de Damasco, e ele estava contando isso para o rei Agripa. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Ele tinha uma visão, Deus estava mostrando para onde ele ia. Qual seria a meta, qual seria o objetivo de vida dele. Onde ele ministraria, onde ele testemunharia. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, há uma hora em que Deus dá a cada um de nós uma visão. Tem que existir este dia, tem que existir este momento. Para uns, a visão é na área ministerial. Para outros, na área empresarial. Para outros, na área dos negócios. A outros, na área da ciência, na área das artes. Deus tem uma visão para cada um de nós, amados. Depois que Paulo recebeu esse ensinamento todo, ele disse assim, volte lá, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, aí ele conta o que ele recebeu de Deus, a visão, a meta, o seu alvo. E ele disse, e olha, rei, eu não fui desobediente à visão celestial. Você sabe que muita gente, na hora em que Deus diz, faça, a pessoa desobedece. Oh, Senhor, me dá uma visão, me dá uma visão. Deus dá a visão, agora vai. Não é para mim não, isso é muito difícil. Então veja aqui que Paulo já tinha a visão de Deus nesse momento. Ele já sabia como ele ia fazer a obra do Senhor. Ele sabia aqui qual era o seu chamado. Ele não andava perdido de um lado para o lado, dizendo, oh Deus, qual será a tua vontade? Eu conheço tantos crentes que vivem assim, oh Deus, o que tu tens para mim? Oh Deus, o ano passa. Vem um outro ano, oh Deus, o que será que o Senhor tem para mim? Oh Deus, qual a tua vontade para a minha vida? Oh Deus, 30, 40 anos, 50, oh Deus, qual a tua vontade? 60 anos, oh Deus, qual a tua vontade para mim? 70 anos, oh Deus, qual a tua vontade para mim? 90 anos, oh Deus, qual a tua vontade para mim? 100 anos, oh Deus, qual a tua vontade para mim? Oh, morreu. Morreu. Qual a tua vontade para mim? Qual a tua vontade para mim? Qual a tua vontade? Amado, não é possível que um filho de Deus que pergunte a Deus qual é a vontade de Deus para ele, não ouça a resposta. Porque Deus fala. Se você lhe perguntar esta noite, Deus vai lhe falar. Agora você tem que estar preparado para a resposta. Porque quando Deus lhe revela qual é a vontade dele, faça. Obedeça. Para que você possa dizer, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, amado, Deus respondeu a Paulo quando ele perguntou, né? Senhor, quem és tu? Deus começou a se revelar a ele. E começou a falar o que tinha para ele. Deus lhe revelou e Deus vai fazer isso na vida de todos nós. Versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, estava ali falando isso diante do rei, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo tinha consciência do seu chamado. Amém, irmão Mauro? O outro lá, governador, disse, Paulo, você está delirando, você estudou tanto que você já não está falando coisa com coisa. Ele diz, não. Eu falo de verdade, eu estou falando aqui palavras de verdade e de bom senso. Porque eu tenho consciência do meu chamado, da meta, do alvo, da visão que Deus me deu. É muito triste, igreja, ver pessoas cristãs que não sabem o que querem da vida. Há pessoas que se trocam facilmente, ou que trocam de coisa facilmente. Eu vou falar alguma coisa que pode ser chocante, mas vai falar. Como é que uma pessoa que está neste ministério pode trocar este ministério por uma igreja que lança óleo, sal, fitas, rosas? Amado, não tem visão de nada. Não entendeu nada, pastor Maurício. Como é que uma pessoa pode dizer, eu gosto muito de ouvir a bispa Solange, eu gosto muito de ouvir o apóstolo Miguel Ângelo, mas eu gosto também de ouvir aquele pastor lá da Universal. Amado, honestamente, alguma coisa está errada. Alguma coisa está desconectada.
Você não pode gostar de mim, do apóstolo Miguel Ângelo e de um pastor da Universal. Ou você gosta de ouvir um, ou você gosta de ouvir o outro. Por que, bispo? Oh, amados, porque nós dizemos coisas totalmente contrárias. São antagônicas. Eu estou aqui lhe falando das raízes da Bíblia Sagrada, de um novo pacto. Eu estou lhe falando do coração de Deus. Eu não estou aqui lhe falando de água benta, de sal, de óleo, de flores, de fitas, de encosto, de jejum, de mentiras de Satanás. Então não pode gostar de mim e de uma outra senhora que fala na televisão muito bonito e choroso. Não pode, amado. Alguma coisa está errada na sua visão. Quando Deus dá uma visão, Deus dá uma visão específica. A Bíblia diz, é sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Agora, onde nós estamos? Qual é a visão? É a graça ou é a lei? É graça. Então é só graça, amados. Porque graça com lei é desgraça. É adultério espiritual. Ou nós estamos em graça, ou nós estamos na confusão da lei. Em versículo 26 em diante, continua Paulo dizendo, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Eu estou aqui com franqueza. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós pregamos uma palavra e nós estamos indo numa meta, numa direção que Deus nos deu. Isso é uma visão ministerial. E esta visão é diferente de outras visões. Então nós precisamos saber a quem nós servimos, amados. Porque casa dividida, cidade dividida, reino dividido, família dividida, igreja dividida, não subsiste. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Porquanto, nada se passou em algum lugar escondido. Olha, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Que tremendo, né? Paulo entendeu o que Deus estava lhe falando. Paulo ouviu Deus falar, abriu o coração, não usou de lógica, não duvidou. Paulo obedeceu. Quando alguém entende que Deus está lhe falando, quando ouve Deus falar, abre o coração. Quando alguém não usa de lógica, não duvida, mas obedece, Deus faz mudanças radicais nesta vida. As metas começam a ser alcançadas, amados. Mas em Deus você precisa se lançar sem nenhuma condição. Irmãos, nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. A lei não serve, a lei é condenação, a lei é morte. Nós temos que colocar vinho novo em odres novos, porque senão se arrebentam, os odres se perdem, se perde o vinho. Deus tem propósitos com a sua vida. Nós somos uma igreja do século 21. Nós não podemos permanecer na mentalidade da Idade Média, amados. Dos sacrifícios, dos jejuns, das vigílias, das barganhas. Este pacto cheio de obras sacrificiais já passou. Agora há um pacto melhor e superior. Chama-se a graça de Deus. Eu desejo de todo o meu coração ver uma manifestação da glória de Deus em cada membro desta igreja. Nas famílias, nas finanças, nos negócios, na profissão de cada um. Nós queremos ver uma extraordinária multiplicação, surpresas da parte de Deus. Mas Deus quer que vivamos de fé em fé, de glória em glória. Diga de fé em fé. Eu quero ver mudanças profundas no nosso povo. Você não quer, não? Nosso povo é você e quem está do seu lado. Você quer ver mudanças profundas? Então que o nosso ministério, amados, esteja aberto ao mover fresco do Espírito Santo. Eu recebo que algo novo já está acontecendo em nosso meio. Que o nosso povo esteja pronto para ouvir Deus falar e que o nosso povo obedeça. Amém? O que Ele falar a você é a visão que Ele vai lhe dar. O que Deus lhe falar é a visão que Ele está lhe dando. E se você obedecer, você vai alcançar metas, você vai ser bem-sucedido, você vai alcançar a vitória. Porque às vezes Deus fala e a pessoa acha lindo. Que lindo, mas não obedece. Fica fora daquilo. Muito do que não se conquista na obra de Deus é pela desobediência. Deus, amados,
Quando chamou o apóstolo Paulo, apagou o passado dele, porque o passado dele era negro. Terrível. Deus apagou também o seu passado. Ele iluminou a sua alma. Deus abriu os olhos do seu entendimento. Deus lhe livrou do domínio de Satanás. Deus começou sua vida num processo de santidade, pôs você num lugar santo para você crescer e dar frutos para a glória de Deus. Então qual é a chave, bispa, de alcançar as metas? A chave de chegar lá, qual é? Ora, a chave do sucesso de você chegar e atingir metas é não ser desobediente à visão que Deus lhe dá. Então, como eu falei muito em visão, eu quero encerrar só explicando o que é uma visão. Visão são estímulos mentais e espirituais para fazer coisas que normalmente nós não faríamos. Deus dá uma visão, Deus dá um estímulo, Deus coloca um querer no coração, é pelo Espírito, para você ir na direção de algo que normalmente sem aquela visão você não iria. Você está entendendo? A visão é que nos leva a grandes conquistas. É a visão. Nós já tivemos gente aqui que não está mais entre nós, porque não tinham uma visão. Ou, se tiveram uma visão, foram desobedientes à visão celestial. E eu não sei onde estão. Pode ser que hoje estejam na escola de samba, sei lá, dançando ou tocando cuíca, não sei. Há visões que Deus dá de negócios, há visões de família, há visões de tino comercial. Agora, seja o que Deus lhe der de visão, você é um advogado, bispo, eu sou advogado, mas a concorrência é grande, as faculdades estão lançando no mercado e saem muitos advogados formados, a concorrência é muito grande, tem uma visão dada por Deus, seja obediente à visão celestial e seja o melhor naquilo que você escolheu, meu amado. Vá na direção do seu sonho, da sua meta, mas faça o melhor, seja o melhor, agarre a visão e vá em frente. Olhe o seu irmão e diga, agarre a visão e vá em frente. Porque tem gente que agarra a visão. Eu agarrei a visão. Passam os anos e a pessoa está assim. Sabe, pastor Henrique? O que foi, amado? Eu agarrei a visão. Quando? Eu agarrei a visão. Eu estou agarrado à visão. Bom, vá em frente, né? Porque só saber o que Deus quer de você e o que Ele tem para você, não vai deixar você, não vai fazer com que você chegue lá. Você precisa ir em frente. Amém? Eu vou agora lhes dizer alguns nomes, para ver se você reconhece na Bíblia Sagrada. Se você reconhecer, faça um sinal, fale alguma coisa. Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel, Josué, Caleb. Ah, Josué e Caleb você reconhece. Amém? E os outros todos? Você não sabe quem são? Eles eram da mesma equipe que Moisés mandou para espiar a terra prometida. Por que você não sabe quem é Samua, Safate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Guel? Por que você não sabe quem são essas pessoas? Porque eram covardes. Receberam a visão de Deus e quando tiveram que obedecer, quando tiveram que crer e partir para a conquista, eles não o fizeram. Diz em Números 13, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Espia, porque eu hei de dar. Amado, não estava ligado a espiar. Deus já ia dar de qualquer jeito a terra. Ele só mandou ir lá espiar. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Eu vou lhe falar de novo. Samua, Safate. Não põe esses nomes no seu filho, que isso é tudo nome de derrotado, de covarde. E cada um era muito importante. Era o escolhido da sua família. Era um príncipe entre o povo de Deus.
Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, parece de coisa de turismo. Setur, Nabi, Guel, estavam aí. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, esses 10, que você ouviu aqui, 10 nomes. O que eles disseram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, fracotes. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigante. Que medo! E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles eram covardes, 10 desobedientes. E eles não podiam dizer que não tinham a visão, que Deus não lhes tinha falado, porque Deus diz, vai lá e espia a terra que eu hei de dar para vocês. Deus está prometendo coisas neste ministério a você, e se Deus diz que vai dar, Ele vai dar. Não seja como estes 10 covardes, estes 10 desobedientes, amados, porque só serão conhecidos nesta terra aqueles que, como Josué e Calebe, têm uma visão de Deus e vão em frente. Porque se Deus deu uma visão, Ele vai realizar e você vai alcançar a meta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Números 14, 6 a 9. Fala dos outros 2. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, eles foram juntos, viu, a companhia. Olha que má companhia. Josué, Calebe e 10 trastes, velho, que não serviam para nada. Hã? Josué, Calebe e disse o bispo, e 10 bolsas. Malas. Sem alça. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, gente, qual que é? Vocês vão ouvir 10 derrotados? A terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, como Deus disse. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, gente, porquanto como pão os podemos devorar. Já retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Amados, por que nós só nos lembramos de Josué e Calebe? Eu fui lendo aqui, 10 nomes, a igreja mudinha, caladinha. Josué, Calebe, porque eles foram, amados, obedientes à visão que receberam de Deus. Eles acreditaram, eles foram em frente, eles sabiam que Deus dá a vitória aos obedientes à visão celestial. Eu quero perguntar hoje, encerrando o culto, quem são os Josués e Calebes desta igreja? Porque nós vamos orar, amados, encerrando o culto, para que Deus levante aqui Josués, Calebes entre nós. Pessoas que vão dizer, como diz Números 13:30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, pessoas que vão ser levantadas aqui, que vão dizer, eia, subamos e possuamos a terra, gente. Vamos em direção às nossas metas, sim, porque certamente prevaleceremos contra ela. Gente que vai se levantar aqui hoje, a partir de agora, que vai dizer, vamos gente, eia, nós vamos comprar a nossa casa própria sim, nós vamos comprar o nosso terreno, nós vamos construir o nosso negócio, a nossa loja, o nosso escritório, nós vamos chegar à diretoria, nós vamos chegar à chefia. Amados, eu creio no Deus dos impossíveis. O Deus desta igreja é o Deus dos impossíveis, é o Deus de Calebe, é o Deus de Josué, é o Deus que diz, eu vou dar. Vai olhar porque eu vou dar. Pastora, mas o meu chefe, o seu chefe se reduzirá a nada. Mas pastora, armar uma cilada contra mim, a arma forjada contra você não prevalecerá.
Pastor, eu esperava a minha vez e a minha vez não veio. Deus é contigo por onde quer que você andar. E eu encerro em nome de Jesus, orando a Deus nesta hora, profetizando que o Senhor Jesus lhe conceda uma visão celestial para qualquer área da vida, mas que Ele lhe conceda hoje uma visão celestial. Isso inclui a área de sentimentos, profissão, negócios, família. Oh, Jesus, seja obediente, amado. Seja obediente, minha irmã. Você não sabe o que Deus tem para você. Você só sabe que Ele diz: eu multiplicarei extraordinariamente. Eu te surpreenderei. Eu quero ver, em nome de Jesus. Meu Deus, me dá isso, Senhor. Eu quero ver gente neste lugar, Jesus, que tenha, Senhor, as metas alcançadas, Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Aqui existem Josués, aqui existem Calebes, aqui existem aqueles que dizem: eia, vamos, subamos e possuamos. Aqueles que não desistem, aqueles que não se influenciam com os derrotados, com os covardes, com aqueles incrédulos, os desobedientes. Não, Senhor, aqui nós não seremos nunca desobedientes à visão celestial. E agora, você obediente, eu profetizo que chegou a tua hora, chegou a tua vez, as metas estão à tua frente. Se Deus já te deu uma visão, não pare, vá adiante. Vá adiante. Você que abraçou alguma causa, você que abraçou uma visão de Deus, você que abraçou um sinal, uma meta, um alvo, vá em frente, porque Deus é contigo. E se você não tinha metas até o dia de hoje, você vai perceber que algo começa a germinar no seu coração. Eu não sei a área, mas Deus está colocando um alvo, uma direção. Pode ser no ministério, pode ser nos negócios, pode ser de família, pode ser, sei lá, numa chefia, no empreendimento, pode ser em alguma coisa. Mas se é de Deus, agarre, 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 não solte, não duvide. Creia, é de fé em fé, de glória em glória. E aquele querer que Deus colocou no seu coração, Ele mesmo realizará. Você não vai ser desobediente à visão celestial. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha o seu irmão aí do lado. Pegue na mão dele se você tem liberdade para isso. Vamos ficar de pé. Eia, eia, diga para o seu irmão aí. Eia, vamos, subamos e possuamos aquilo que Deus nos deu. Vamos louvar a Deus, pastora Silmara. Eia, eia, igreja, eia, vamos, igreja, vamos, igreja, vamos, igreja, vamos, vamos, vamos. Ai, eu estou cheia aqui de garra, de fogo do Espírito, amado. Todo mundo fica buscando aí um avivamento. O avivamento está aqui, já chegou. É Jesus na sua vida, é a visão celestial que você agarrou. Você já é avivado, diga glória a Deus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Bispo, ai, vem aqui, bispo. Aí encerra esse culto, bispo. Porque eu não quero sair desse espírito aqui. Glória que Deus, os meus sonhos, aqueles que estavam lá murchinhos, amados. Murchinhos. Agora eles estão revigorados. Eu não vou largar nada que Deus me mostrou, nem você. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tem gente brilhando, né, Juarez? Está com o rosto cheio de brilho, brilho, brilho. São os Josués e Calebes desta igreja, aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta igreja, ó Pai, por esses momentos preciosos em que nós estivemos aqui na tua casa, nos teus átrios, sendo estimulados, sendo encorajados, ó Deus, pela tua verdade, ó Pai, na qual nós ancoramos as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse ministério, pela missão apostólica da graça de Deus. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela família apostólica, Jesus, pelo bispo Miguel Júnior, pela bispa Rosana, Jesus, pela vida da bispa Solange, ó Pai.
Ó Deus, obrigado pela tua palavra, ó Deus, que tem feito morada em nossos corações, Jesus. Sairemos desse lugar, ó Pai, encorajados, estimulados, ó Deus, decididos, ó Pai, a praticar aquilo que nós ouvimos nessa noite, sabedores que somos, ó Pai, que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus galardoador daqueles que o buscam, Tu és um Deus que é bom, misericordioso e que faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Por isso nós declaramos, ó Pai, que a Tua maravilhosa graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os Josués e Calebes digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém precisar sair, fique à vontade. Quem puder, cante este último louvor conosco. Cheio de força aí, hein? Sorrisos. Josué e Caleb deviam pular de alegria. Agora aquele Samua lá, Guel. Setur, uma bênção. Setur, uma bênção. Ele foi uma maldição, Setur. Gadi. Safati, safado? Safatinho. Amém. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece
você é um vencedor. Amém. Boa noite a todos. Vão em paz. Até sábado, até domingo, até amanhã. E diga quem está ao seu lado: eia, subamos e possuamos a terra. Aleluia.